amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco, amém. Eu quero compartilhar a palavra, a poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra aqui na carta aos Romanos, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 14, vamos meditar neste texto sagrado. Eu quero, antes de iniciar esta mensagem, eu quero pedir a você, irmãos, se preparem, que o arrebatamento da igreja se aproxima. Santifiquem vossas vidas, busquem ao Senhor, arrependam-se verdadeiramente dos seus pecados, porque não teremos tempo de pedir perdão no arrebatamento. Amém? A igreja parece que está dormindo, a igreja parece que não está atentando para as coisas que estão acontecendo. Por isso eu peço a você, irmão, santifiquem vossas vidas. E próximo estará a volta, ou melhor, o arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos. Vamos lá, Romanos capítulo 10, no versículo 14, diz assim: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Alguns versículos da palavra de Deus para nós meditarmos, para nós observarmos, né? O que Paulo vai escrever para a igreja de Roma. Se nós buscarmos, se nós atentarmos verdadeiramente para esse texto, nós iremos observar que Paulo ele vai trazer um texto, né, do livro do profeta Jeremias, que se encontra no capítulo 52, no versículo 7. Paulo ele vai trazer esse texto, né, e escreve para a igreja de Roma. E quando nós olhamos para o livro de Isaías 52, no versículo 7, quando você vê ali, você vai ver que o Senhor está levando uma palavra de consolo para Sião. Havia uma promessa de Deus para um povo que tinha sido cativo, que tinha passado por um cativeiro, né? E o Senhor ele usa o profeta para profetizar, né? Momentos de paz, momentos prazerosos, né? Momentos de boas novas, momentos de liberdade para um povo que tinha passado por um grande sofrimento, tá? E para nós aqui, amados, como igreja, quando Paulo ele cita isto para a igreja de Roma, nós precisamos entender que nós, como igreja, né, o nosso objetivo como pregadores da palavra de Deus, né, é pregarmos para alguém que está cativo. Nós devemos observar, nós devemos entender que nós, como pregadores da poderosa palavra de Deus, nós temos a obrigação de pregarmos, né, com sinceridade, de pregarmos acreditando que a palavra que sai das nossas bocas, elas vão alcançar corações dos cativos, daqueles que estão presos em um mundo espiritual, daqueles que estão sendo aprisionados por Satanás, daqueles que estão sem esperança, daqueles que não conseguem mais viver, daqueles que não têm prazer, melhor dizendo, em viver. Então, Deus ele tem levantado os seus pregadores, tem levantado os seus servos para pregarem o verdadeiro Evangelho. O Evangelho ele não foi deixado pelo Senhor para que o homem se enalteça, né? Eu vejo aí pregadores, né? Coloca ali um ternozinho, agora a moda é apertadinho, sapato de profeta, né? Homens com relógios, anéis, né? De teólogos no dedo, pregando. Amados, a palavra do Senhor, ela tem um objetivo. A palavra do Senhor não é eu crescer, olha, ele é um grande pregador, olha, porque ele é o melhor de tudo. Não, se eu não estiver pregando
a pregação não presta, porque eu faço melhor. Não é para isso que o Evangelho ficou, esta disputa, esta porfia. Quando você é pregador da palavra de Deus, quando você tem o prazer em fazer a obra de Deus, você precisa entender que nós devemos consagrar as nossas vidas e entendermos que lá no mundo, aqui no mundo em que vivemos, existem pessoas que estão na Babilônia espiritual, existem pessoas que estão no Egito espiritual, existem pessoas que precisam ser libertas das maldições, da obra do feiticeiro, da obra daquele que pratica a magia negra, né? Pessoas que estão sendo reféns de Satanás. E nós, como pregadores da palavra de Deus, nós devemos sim santificar a nossa vida e pregarmos a palavra de Deus. Nós devemos pregar com afinco, pregar com intrepidez, com coragem, para que o Evangelho do Senhor alcance essas vidas. Veja bem que Paulo, ele, no versículo 14, é interessante, né, que ele, quando você lê o contexto, você vai ver que ele está ali comparando a igreja com o povo judeu, né? Os judeus rejeitam a justiça de Deus. É interessante que Paulo ele começa a pregar, né? E ele cita esses versículos, né, que são aqui 4 perguntas que ele faz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, como aquele povo vai invocar alguém em que não creram? Porque a partir do momento que eu acredito em algo, eu acredito em um Deus, eu vou invocar esse Deus. Se eu acredito no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou invocar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso, veja bem o que ele também coloca, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Se eu não acredito, eu não vou invocar. E como crerão naquele de quem não ouviram? Como eu vou crer naquele em que não ouviram? Você vai ver que a responsabilidade, no final, vai cair sobre quem? Sobre os pregadores, sobre nós, né? Tem gente que prega mais sobre si do que sobre Cristo, meu irmão. Ah, porque quando eu preguei em tal lugar, tantas pessoas foram curadas, tantas pessoas foram libertas. Ah, porque meu irmão, prega sobre Cristo. Tu foste chamado para pregar sobre Cristo, irmão. Não é para pregar sobre você, não. Não vá você se iludindo que dons não salvam ninguém. Dons não irão salvar ninguém. Não irão salvar ninguém, né? Mateus, no capítulo 7 de Mateus, vamos aqui logo fazer aqui um retrospecto aqui, para que você refresque a sua memória. 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu irmão, muitas das vezes a palavra ela salvou 20, mas o pregador já está condenado. Não te ilude, porque tu oras e o Senhor lhe opera maravilhas, mas você precisa andar em santidade. Você precisa andar conforme a palavra de Deus, sob o risco de você ficar e aquele que ouviu a mensagem que você pregou subir, né? Então Paulo está falando aqui, como crerão naquele de quem não ouviram? Então, ao invés de você pregar sobre as suas qualidades, meu irmão, prega sobre Cristo. É sobre Cristo que as pessoas precisam ouvir. É sobre Cristo que as pessoas precisam acreditar. É nele, em Jesus Cristo. Porque ninguém vai ao Senhor sem antes passar por Ele. É necessário passarmos por Ele. João 10:9 diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim encontrará pastagem e viverá. Amém, queridos? Vamos em frente, né? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue?
Então você vai observar que até agora a responsabilidade está quem? Sobre nós. Como virão se não há quem pregue? Você olha, o pastor está cheio de pregadores. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Muitas das vezes você chega num culto, e você não sabe que palavra foi ministrada ali. Pastor, mas estava todo mundo animado, era gente sapateando, era gente rodando, né? Era línguas estranhas, irmão. Às vezes o pregador inventa uma... Eu não sei por que pessoas mudam o tom ao pregar. Eu já citei aqui outras pregações, né? E volto a falar, eu não sei por que tem alguns pregadores que mudam a voz ao pregar. Você não entende nada que o homem falou, né? Eu tenho que pregar, eu tenho que deixar claro para os meus ouvintes, né, amados? Eu preciso ser claro com eles de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu preciso deixar claro que o Evangelho, esta palavra que está aqui, esta palavra, né, é o Evangelho das boas novas, né, de salvação. Que a partir do momento que eu recebo esta palavra, que eu recebo Cristo na minha vida, amado, o meu nome é escrito em um livro especial, no livro da vida. E eu preciso pautar a minha vida sobre esta palavra. Outros pregadores adulteram o Evangelho. Um pastor falando de desse, não que pode beber, não pode se embriagar, mas pode beber. Pelo amor de Deus, né, pastor? Para um irmão que veio do alcoolismo, você pregar uma coisa dessas para uma pessoa que veio do alcoolismo, uma pessoa que veio das drogas, certamente essa pessoa nunca será liberta, porque você está ensinando a coisa errada. Um povo santo deve se embriagar, se encher do Espírito Santo de Deus, como Paulo vai escrever para a igreja de Tessalônica. Nós devemos abandonar as coisas velhas, 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo, tem que ter novidade de vida, irmãos. Porque se for para mim ficar do mundo, do jeito, para mim ficar na igreja, do jeito que eu vim do mundo, o Evangelho não precisa ser pregado. O Evangelho não precisa ser mencionado. É por isso que a igreja é uma igreja doente, uma igreja fraca, uma igreja que está à mercê de Satanás, porque às escondidas, meus irmãos, eu não me libertei. Eu me torno um hipócrita devido aos falsos ensinamentos que estão sendo ministrados dentro da igreja. Tem pessoas, eu já falei em outras pregações e repito hoje, tem pessoas que estão desviadas, pessoas que estão servindo ao diabo dentro da casa de Deus, por causa do falso evangelho que está sendo pregado. Paulo fala aqui, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Não há quem pregue a verdade. Como é? Porque a partir do momento que eu ouvir a palavra de Deus, irmão, que eu parar para tentar a palavra de Deus, e esta palavra alcançar o meu coração, verdadeiramente haverá uma transformação na minha vida. Foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu com milhares de irmãos pelo mundo afora que verdadeiramente servem a Deus. Eu acredito que ainda tem pessoas que sirvam a Deus. Eu acredito que tem pessoas que estão ali, né, e não são crentes nominais. Tem uns que vão para a igreja apenas para cumprir, né, as suas obrigações. Não, eu sou crente, vou lá para a igreja, né, vou me encontrar lá com meus irmãos, com minhas amigas e tudo mais, vou mostrar meu sapato novo e pronto. São crentes somente dentro do templo. E não é isso que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor precisa de verdadeiros adoradores. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Agora essa responsabilidade, né, vai cair, está caindo sobre quem? Liderança da igreja, né, amados? Até agora a responsabilidade do pregador, e agora como pregarão se não forem enviados? Né? Muitas igrejas, né, você vê diversas denominações. Para me enviar um pregador, eu preciso preparar, eu preciso apoiar os irmãos, eu preciso dar suporte para os irmãos. Muitas pessoas são enviadas para fora do país, muitas pessoas são enviadas para outras regiões do país, né? Você vê que há uma boa vontade até do missionário, enquanto que quem fica, né,
não apoia esses irmãos. Vamos apoiar com oração. Muito bom. Só que ninguém come oração. Só que ninguém enche a barriga de oração, irmãos. Eu estou falando com você, presidente. Eu estou falando com você que enviou os irmãozinhos e toma a oferta, muitas das vezes, da igreja, e essa oferta nunca chega na mão dos irmãozinhos que estão lá fora pregando, que estão lá fora doando o seu tempo, dedicando a sua vida a ganhar almas para o reino de Deus. Então nós temos que ter consciência, nós precisamos ajudar financeiramente, vou falar a palavra certa, financeiramente, ajudar os nossos irmãos que foram lá fazer a obra de Deus, né? Porque se eles não forem enviados, quem é que vai? Tem muitos irmãos, né, muitos pastores, né, que já galgaram degraus, né, estão bem, digamos assim, estão bem financeiramente, não querem ir para lá para o campo, né? Não querem ir para lá os campos missionários fazer a obra de Deus. Eu vou lá só bater foto, eu vou lá só como visita, só bater foto e pronto. É necessário que haja uma conscientização, irmãos. Como pregarão se não forem enviados? Para me enviar, eu preciso ajudar, eu preciso dar suporte para os nossos irmãos. Porque a igreja, nós não prestaremos conta, irmãos, nós não prestaremos conta dos templos que foram construídos. Nós não prestaremos conta das poltronas, né, que colocamos nos templos para os irmãos ficarem à vontade. Não. Os terrenos, as rádios que a igreja comprou, nós prestaremos contas das almas. E não foram aquelas que foram conquistadas em um culto, mas das almas que foram cuidadas, das almas que foram tratadas, das almas que verdadeiramente estão no nosso aprisco. Eu já vi pastores, um pastor expulsar um casal de dentro de uma igreja, porque o casal era pobre. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Fui pregar em uma determinada igreja e eu vi o pastor não aceitou os irmãos porque o irmão era pobre. Eu vi, irmãos, ninguém me contou, eu vi. Eu fiquei decepcionado com esse pastor. Era uma pessoa que eu até nutria alguma estima, mas eu percebi que é lobo, eu percebi que é mercenário. Nós não prestaremos contas de templos, de terreno, nós prestaremos conta das almas. Eu fiquei observando um homem desse, nunca é pastor, nunca foi, nunca será pastor de coisa nenhuma. É mercenário. A irmã saiu chorando da igreja. Você já imaginou a cena? Você já imaginou a cena, irmão? Eu vi. Eu preguei nessa igreja com o coração partido, mas entreguei o que Deus mandou entregar. O Senhor ele vai cobrar pelas almas. São as almas que cuidamos. São as almas que é importante para o nosso Deus. E Paulo vai concluir aqui. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos os pés. São os teus pés, né, que se locomovem, são os teus pés que te levam aonde você quer. Aqui certamente que os pés do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, pés formosos, né, que nos mostraram o caminho da salvação, por onde Ele andou, levando graça, levando perdão, levando cura, libertação, por onde Jesus andou, né, onde a planta dos seus pés foram firmados. Ele sempre alcançou vidas, alcançou almas para o reino de Deus. E hoje essa formosura tem que estar nos pés dos pregadores, dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, daqueles que são chamados por Deus. Quão formosos são os pés, quão formosos são os pés, amados, porque você não está entendendo, muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Onde você coloca os pés, ali certamente a necessidade de uma pessoa de ouvir a palavra de Deus. Pessoas muitas das vezes que estão ali morrendo, estão mortas espiritualmente, e quando você chega e você fala verdadeiramente do nosso Deus,
Você entrega aquilo que Deus quer que seja entregue. Esta pessoa muitas das vezes nos abraça, chora, diz assim: poxa, eu precisava desta palavra. Então santifica os teus pés. Observe que na palavra de Deus há questões relacionadas aos pés. Pés significam santidade. Você vai ver que Jesus ele vai lavar os pés dos apóstolos. Né? Só para nós refletirmos aqui. O que Jesus vai lavar? Pedro queria tomar um banho completo. Ele disse: não, tu já estás limpo. Só falta lavar os pés. Você vai ver que Ezequiel, melhor Josué, ali no capítulo 6 de Josué, do 5 para o 6, né? No versículo 5, você vai observar que ele se depara com um homem. Josué provavelmente estava orando. Ele levanta a cabeça e vê um homem com uma espada na sua mão, uma espada desembainhada, uma espada nua, como fala a palavra de Deus. Ele pergunta: tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: eu venho como príncipe do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Os pés. Você vai ver que Moisés, quando ele encontra aquele anjo do Senhor ali na sarça ardente, foi dada a ordem para tirar a sandália dos pés. Então você vai ver que os pés são santos. Você vai ver que Isaías, no capítulo 6, quando ele tem a visão ali do trono do Senhor, né, daquele serafim com 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam o quê? Os pés. Né? Os pés. Então os pés são santos do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Meu amado, que os teus pés te levem a um lugar de notoriedade na presença do nosso Deus. Não te preocupa com a honra dos outros. Faz a obra de Deus, te dedica na obra de Deus, busca o Senhor, e certamente o Senhor te honrará. E que o Senhor santifique teus pés, para que onde o Senhor te levar, haja bênção, haja abundância de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Vou estar orando pelos missionários do Senhor, mundo afora, pelos pregadores, pelos evangelistas, que essa palavra possa ter alcançado o teu coração. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, meu Pai, neste momento, teus servos, teus filhos, os evangelistas, Senhor, os pregadores da tua palavra. Meu Deus, unge os pés de teus filhos, unge os pés de teus servos, que aonde, Senhor, eles forem colocados, onde eles forem levados, que o Senhor possa, meu Pai, manifestar a tua glória e o teu poder. Abençoa, meu Pai, abençoa a tua igreja, abençoa em nome de Jesus Cristo, que te peço isso. Amém. Amados, até a próxima, em nome de Jesus.